Bom dia, galera! Hoje nós vamos fazer a correção da lista de exercícios de história da aula passada, daquele vídeo que eu gravei falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Então, hoje nós vamos corrigir a lista, ok? Eu vou fazendo aqui a leitura dos itens e vocês vão analisando juntamente comigo. O assassinato do herdeiro do Império Austro-Húngaro em Sarajevo veio complicar a situação europeia e ocasionou a eclosão da Primeira Guerra Mundial. O personagem em questão era o Kaiser Guilherme, Francisco Ferdinando, Lloyd George, Nicolau Romanov ou Lenin. Então, a resposta correta é a letra B, Francisco Ferdinando. De acordo com nossos estudos, feitos nos slides gravados no vídeo, Francisco Ferdinando ele era um arquiduque, herdeiro do trono austro-húngaro, e ele foi fazer uma visita em Sarajevo, que é a capital da Bósnia. E lá, um jovem nacionalista, matou ele, Francisco Ferdinando, e sua esposa, assassinou. Então, a resposta correta é a letra B. Questão 2. O fim da Primeira Guerra Mundial trouxe, entre outras consequências, a unificação política do Oriente Médio sob a liderança do Egito? Não. B. A simplificação do mapa político da Eurásia pelo desaparecimento de numerosos pequenos estados? Também está errada. A ampliação do território alemão em detrimento da Polônia? Será que está correta? Também não. O aparecimento de numerosos novos estados em virtude da desintegração dos impérios otomano, austro-húngaro e russo. E aí? E a dominação da Alemanha pelas forças de ocupação aliadas. Então, essa E também está errada, porque a Alemanha ela não foi tomada pelas forças aliadas, porque ela fazia parte também do bloco dos aliados. Então, a resposta correta é a letra D, porque houve aí agora, de acordo com a pergunta, com o fim da Primeira Guerra Mundial, houve o aparecimento de numerosos novos estados, porque houve uma desintegração, ou seja, houve uma separação de vários territórios, formando em novos países, que antes pertenciam ao Império Otomano e Austro-Húngaro e o russo. Agora vai formar novos países. Tem um extenso texto que chama O Imperialismo do Século XIX. Constituiu um processo complexo de expansão territorial e disputa entre as nações europeias. Então, esse texto aqui, não vou lê-lo porque é um pouco longo, mas eu coloquei ele como um texto base, onde fala sobre o imperialismo. Então, nesse primeiro parágrafo, vem falando que o imperialismo, ele é um conjunto, é composto por um conjunto de fatores. Ele é composto pelo nacionalismo, ele também se remete ao neocolonialismo e à junção entre o capitalismo financeiro e o capitalismo industrial. Então, vamos falar um pouquinho sobre império. Então, essa palavra, essa denominação de império, dos séculos 16, 17, século 17, século 18, tem um significado diferente do imperialismo do século 19. Então, esse primeiro imperialismo, ele surge aí já
com a formação das nações, né? Com a colonização, ou seja, com a colonização de países, né? Das terras, vamos dizer assim, americanos aqui da América, surgiu aí com as grandes navegações, fortalecendo a classe da burguesia. E agora, no século XIX, é um neocolonialismo, um novo colonialismo, agora sobre os 3 continentes, África, Ásia e Oceania, certo? Onde envolver aí nações, as grandes potências econômicas como Inglaterra, França, Alemanha, e também houve aí já a partir do século XVII e XVIII a formação de nações modernas. As nações chamadas nações modernas são Alemanha, Itália e França. Então, com isso, houve um intenso processo de industrialização desses países. E para essa industrialização gerou uma forte concorrência entre as nações, porque elas precisavam de matéria-prima, precisava de mão de obra barata e também de mercado consumidor. Elas viram então aí nos continentes americanos, nos continentes africanos, no continente da Oceania e da Ásia, essa possibilidade de ter esses mercados consumidores, mercado de matéria-prima e de mão de obra barata. E isso aí gerou essa rivalidade, essa tensão entre as potências, porque elas queriam partilhar esses continentes, gerando agora um atrito. Então agora vamos lá. O imperialismo do século XIX constituiu um tipo de política expansionista das principais nações europeias. Quais eram os seus principais objetivos? Então, quando fala política expansionista, queria dizer que era dominação de novos territórios, seja tanto no âmbito econômico, político e religioso. Então, quais eram os principais objetivos dessas nações europeias durante esse imperialismo no século XIX? Ou seja, então a resposta era adquirir mercados consumidores e também de matérias-primas, mercado consumidor, produtor de matérias-primas e de mão de obra barata. Foi o que nós comentamos, né, naquele texto. A questão 2 diz assim: esse fenômeno de expansão dos países europeus teve início a partir do momento em que, após as revoluções burguesas do século XVII e XVIII e da formação das nações modernas como... Será que as nações modernas que se formaram aí após as revoluções burguesas do século XVII e XVIII era Alemanha, Estados Unidos e Brasil? Não. Então essa a gente elimina, essa proposição. Vamos aí na B, essa alternativa. Rússia, China e Japão? Também não. Alternativa C. Alemanha, Itália e França? Será que era essa? Ou alternativa D, Portugal, Bélgica e Itália? Então, de acordo com o que nós estudamos lá naquele texto, né, num breve comentário, essas nações aí eram Alemanha, Itália e França. Então, a resposta correta é a letra C. 3. A industrialização gerou, por consequente, uma forte concorrência entre as nações. Então, os países foram se modernizando, se industrializando e, logicamente, gerou aí essa concorrência entre as nações, porque elas precisavam, para se enriquecer, vender
os produtos industrializados. Então, essa disputa por territórios, né, e por fronteiras se intensificou. Essas nações passaram a disputar territórios e estabelecer suas fronteiras com exércitos modernizados e uma sofisticada diplomacia. Com isso, surge então um sentimento que se fortaleceu grandemente nesse período. Esse sentimento foi denominado de nacionalismo, capitalismo, racionalismo ou imperialismo. Então vamos analisar. Se com a industrialização os países foram se fortalecendo, então os governantes, em sua estratégia, foi o quê? Despertar nas pessoas que moravam nesses países esse sentimento de amor pela pátria, de dedicação, de achar que a sua nação, que o seu país era o mais forte, era o mais poderoso. Então, esse sentimento aí é chamado de nacionalismo. A resposta é a A. 4. A industrialização também exigia uma integração econômica. Explica como se deu essa integração econômica nesse período. Então, essa integração foi o quê? Na questão financeira. A indústria estava se desenvolvendo, gerando lucros, mas para isso ela precisava também de sustentáculo. E isso aí vinha o quê? Esse apoio. Teria que vir um apoio financeiro, e esse apoio agora vai surgir a partir da criação de bancos, bolsa de valores. 5. As nações imperialistas industrializadas do século XIX promoveram a colonização de regiões da África, da Ásia e da Oceania. O processo de expansão para essas regiões foi marcado por várias tensões e guerras. Como se deu a divisão da África e o que evento deu legalidade a essa divisão? Então, através do Tratado de Berlim, essa divisão da África entre eles, entre as grandes nações aí, né? Então, esse processo de expansão aí foi marcado por essas tensões e guerras, porque cada uma dessas potências queria ter mais poder sobre o continente africano, não levando em consideração a população que viviam nessa região. Então, eles consideravam apenas a sua ambição imperialista. Então, como se deu essa divisão da África e que evento deu legalidade a essa divisão, ok? 6. O imperialismo chegou ao seu ponto de saturação no início do século XX. Então, uma das causas, ou uma das grandes causas dessa tensão entre as potências foi o imperialismo, ou seja, a disputa por territórios nesses continentes que nós falamos. Então, ele chegou a essa saturação, é quando já está no máximo, né, no ponto máximo, tá? Vamos dizer assim, tá por aqui. Então, o imperialismo chegou ao seu ponto de saturação no início do século XX, quando as tensões nacionalistas se tornaram mais veementes. Um grande conflito mundial foi fruto dessa saturação. Qual foi esse conflito e quando ocorreu? Então, quando essas disputas imperialistas se chegaram aí, no seu ponto máximo no século XX, então desencadeou aí uma grande guerra, que é chamada, esse conflito aí foi chamado de Grande Guerra ou Primeira Guerra Mundial. É coerente com as razões que levaram à Primeira Guerra Mundial? Um dos fatos que contribuiu para o final do confronto foi a entrada da Rússia na guerra, pois tinha um exército grande e bem preparado, impondo aos alemães derrotas vexatórias. Então, essa questão aí está errada, porque a Rússia ela não entrou na guerra no final aí da guerra. Ela saiu da guerra no final da guerra, devido à guerra civil, à Revolução Russa, ok? Então já desconsidera, porque já tem aí
a primeira proposição está incorreta. Questão item B. O processo de imperialismo promovido pelas grandes potências capitalistas da Europa, principalmente França, Inglaterra e Alemanha, gerou conflitos e até confrontos pela disputa de territórios, a ponto de desencadear a Primeira Guerra. C. Temendo uma ofensiva alemã, Japão, Inglaterra e França formaram a Tríplice Aliança. Incorreta, porque a Tríplice Aliança não era formada pela Inglaterra, a França e o Japão, mas pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e no início a Itália, que depois se retirou desse bloco e passou para o bloco da Tríplice Entente. Então está errada. Vamos ver a D. O início da guerra se deu quando as tropas alemãs invadiram a Polônia, apresentando ao mundo a famosa Guerra Relâmpago, deixando marcas desastrosas para os poloneses. Nós sabemos que não foi nessa guerra que aconteceu esse fato, ok? Já foi na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos para B. O processo de imperialismo promovido pelas grandes potências capitalistas da Europa, principalmente França, Inglaterra e Alemanha, gerou conflitos e até confrontos pela disputa de território a ponto de desencadear a Primeira Guerra. Então, a resposta correta, letra B. 3 décadas, 1884 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa. Do século XX, que começou a Primeira Guerra Mundial. É o período do imperialismo, da inquietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. O processo histórico citado contribuiu para a eclosão da Primeira Guerra, na medida que difundiu as teorias socialistas? Jamais. Então, não, essa questão aí, essa alternativa está errada. Acirrou as disputas territoriais? Com certeza. Superou as crises econômicas? Não. Multiplicou os conflitos religiosos? Também não foi esse processo histórico aí, não. Conteve sentimentos xenófobos? Também não. Então, resposta correta, letra B. Acirrou as disputas territoriais. Selecione a alternativa que apresenta uma fase da Primeira Guerra Mundial. Guerra relâmpago? Não. Corrida nuclear? Não. Guerra das trincheiras? Sim. Derrota do eixo não é, e avanço do Exército Vermelho também não. Então, resposta correta, letra C. Porque a Guerra das Trincheiras, primeiro nós tivemos aí de movimento, logo eles passaram a fazer, cavar valas, vamos dizer assim, né, no chão, fazer aqueles buracos extensos no chão e ficava ali se abrigando nesses túneis ali cavados, né, para poder se defender dos ataques dos inimigos dentro dessas trincheiras. Então, tanto um lado quanto o outro dos blocos, os seus soldados ficavam dentro dessas trincheiras e ali ficavam guerreando. E em situações bem precárias, onde eles mal se alimentavam, chovia ali, eles ficavam dentro daquele local ali cheio de água, muitos ratos e doenças se espalhavam entre eles, justamente porque não tinha nem como eles saírem de dentro daquelas trincheiras, né? Praticamente tinha que ficar ali o tempo todo. Qual país fazia parte da Tríplice Aliança, mas se recusou a participar da guerra por esse grupo quando o conflito se iniciou em 1914? Foi a Itália? Áustria-Hungria? Não. Império Otomano? Também não. Bulgária? Não. E Rússia? Não. Então, a resposta correta foi
é a letra A, Itália, porque a Itália, apesar dela fazer parte do bloco da Tríplice Aliança, no início da guerra ela teve a proposta de receber territórios, né, proposta aí pela Tríplice Entente, ela mudou de lado. E ela deu sorte, né, porque a gente sabe que o resultado foi a vitória da Tríplice Entente. Qual país... esse aqui nós já falamos, então. Que motivo serviu como justificativa para a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? O motivo foi que a Alemanha, ela criou uma estratégia de afundar navios com seus submarinos. Então, a Inglaterra, ela recebia suprimentos, tanto de alimentos, armamentos, tudo que ela precisava, ela recebia dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele não estava na guerra. E ele estava aí, foi um período para os Estados Unidos se enriquecer e se fortalecer, vendendo né, seus produtos industrializados, vendendo alimentos e até mesmo suprindo, né, em si todo o mercado da Inglaterra e dos aliados. E teve o seu navio mercante afundado por um submarino alemão. Então isso fez com que os Estados Unidos declarasse guerra à Alemanha, visto que os Estados Unidos também estavam com medo dos países não pagar para ele, porque ele estava financiando, tanto vendendo, né, os seus suprimentos, como também emprestando dinheiro e tudo mais. Então, ele precisava de ajudar esses países, para ele também não levar um calote. E ele entrou aí ao lado da Tríplice Entente. E esse sangue novo, porque o seu país não tinha sido invadido, estava tudo muito bem, né? Estava se desenvolvendo economicamente. E a entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Entente foi o fator predominante aí, que vamos dizer assim, que definiu a guerra. E aí com isso, a Tríplice Aliança saiu vencedora e teve aí o Tratado de Versalhes, imposto pelos vencedores, os países vencedores, onde fizeram esse tratado e a Alemanha saiu humilhada dessa guerra e ela e os seus aliados, mas ela principalmente, foi culpada, né, foi tida como culpada da eclosão da guerra. Então ela saiu humilhada e daí a gente vai ver que esse sentimento de revanche vai levar a acontecer a Segunda Guerra Mundial. Então, eu agradeço a todos vocês, creio que vocês vão fazer a correção das atividades e poste lá no GPA para a gente poder estar corrigindo, contando aí como frequência de vocês.